A História da Filosofia. Parte 6. Filosofia contemporânea e além. À medida que nossa jornada filosófica avança, entramos nos territórios complexos da filosofia do século XX e além. Essa era testemunhou movimentos intelectuais marcantes, como o existencialismo, a filosofia analítica e o pós-modernismo, que desafiam e redefinem nossas concepções do conhecimento, da verdade e da existência. Na incursão à filosofia do século XX e além, nosso olhar é direcionado para um panorama complexo, forjado por condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais que moldaram movimentos filosóficos distintos. Este período testemunhou a ascensão de correntes como o existencialismo, a filosofia analítica e o pós-modernismo, que desafiaram e redefiniram nossas concepções do conhecimento, da verdade e da existência. Culturalmente, a diversidade e a pluralidade marcaram a filosofia contemporânea. A globalização e o intercâmbio cultural deram origem a uma riqueza de perspectivas, enriquecendo as discussões filosóficas. O existencialismo, por exemplo, reflete a busca por significado em um mundo cada vez mais fragmentado, enquanto o pós-modernismo desafia as narrativas universais, celebrando a multiplicidade de vozes. Economicamente, o século XX experimentou transformações significativas, desde as crises econômicas até a ascensão do neoliberalismo. Esses eventos influenciaram filósofos a explorar as implicações éticas e sociais dessas mudanças, buscando entender como as estruturas econômicas afetam a experiência humana. Politicamente, eventos como as duas guerras mundiais e a Guerra Fria deixaram marcas profundas na filosofia do século XX. O existencialismo, em parte, emergiu como uma resposta às angústias existenciais desencadeadas pelos conflitos, enquanto a filosofia analítica, centrada na análise lógica e linguística, encontrou espaço em um contexto pós-guerra. Socialmente, a luta por direitos civis, movimentos feministas e a emergência de questões ambientais trouxeram à tona novas preocupações filosóficas. Filósofos contemporâneos foram desafiados a abordar questões de justiça, igualdade e sustentabilidade, refletindo as mudanças sociais em curso. O existencialismo, personificado por pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, explorou a angústia da liberdade individual e a busca por significado em um mundo aparentemente absurdo. A filosofia analítica, representada por Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, concentrou-se na análise da linguagem e do pensamento, buscando clareza conceitual. Com o advento do pós-modernismo, filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida desafiaram as noções de verdade objetiva e estruturas estáveis. A desconstrução de narrativas tradicionais e a valorização da multiplicidade de perspectivas marcaram esse movimento, redefinindo os limites da filosofia contemporânea. No panorama atual, as condições locais, culturais, econômicas, políticas e sociais continuam a evoluir, proporcionando um terreno dinâmico para o pensamento filosófico. A filosofia contemporânea e além, marcada pela diversidade de correntes, reflete o constante diálogo entre o passado e o presente, desafiando-nos a repensar e reimaginar as bases do conhecimento e da existência. Existencialismo. A experiência humana no centro da reflexão. O existencialismo, encabeçado por figuras como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, coloca a experiência humana no centro da reflexão filosófica. O existencialismo confronta questões sobre a liberdade, a responsabilidade individual e a busca por significado em um mundo aparentemente absurdo. Obras como O Ser e o Nada de Sartre e O Segundo Sexo de Beauvoir ecoam a urgência de viver autenticamente. O existencialismo, uma corrente filosófica influente do século XX, emergiu como uma resposta profunda às inquietações e transformações do mundo moderno.
Liderado por pensadores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, esse movimento coloca a experiência humana no epicentro de sua reflexão, questionando temas fundamentais que permeiam a existência individual e coletiva. O embrião do existencialismo pode ser rastreado até o pós-guerra, um período marcado por eventos traumáticos e desorientadores que abalaram as fundações da sociedade. Diante das sequelas da Segunda Guerra Mundial e das tensões da Guerra Fria, Sartre, Beauvoir e outros filósofos começaram a buscar respostas filosóficas para os desafios da época. O existencialismo, assim, surgiu como um movimento de profunda reflexão sobre a natureza da existência humana em um mundo muitas vezes caracterizado por crises e incertezas. Jean-Paul Sartre, um dos expoentes máximos do existencialismo, desenvolveu sua filosofia de forma abrangente em O Ser e o Nada. Sartre, ao desafiar as tradições filosóficas precedentes, argumentou que a existência precede a essência. Em outras palavras, ele sustentava que os seres humanos primeiro existem e, a partir dessa existência, definem seu propósito e identidade. Essa inversão do pensamento filosófico tradicional enfatiza a liberdade radical do indivíduo para moldar sua própria vida e determinar seu significado. A liberdade, aliás, tornou-se uma pedra angular do existencialismo. Para Sartre, a liberdade não é apenas uma dádiva, mas uma carga pesada. Ele afirmava que somos condenados à liberdade, obrigados a fazer escolhas em um mundo sem guias morais universais. Esse fardo da liberdade individual, muitas vezes interpretado como uma bênção e uma maldição, trouxe consigo a responsabilidade inerente às nossas escolhas. A angústia existencial, segundo Sartre, emerge quando confrontamos a totalidade do que somos e a vastidão das possibilidades diante de nós. Simone de Beauvoir, uma figura proeminente do existencialismo e parceira de vida de Sartre, trouxe uma perspectiva feminista crucial ao movimento. Em sua obra O Segundo Sexo, Beauvoir explorou a condição da mulher, argumentando que ela não é uma eterna feminina, mas uma construção social e existencial. Beauvoir expandiu o escopo do existencialismo ao analisar como as estruturas sociais moldam a experiência das mulheres e reforçam a opressão de gênero. Ela enfatizou a importância de as mulheres reivindicarem sua própria existência, transcendendo os papéis tradicionais que a sociedade lhes impunha. As obras de Sartre e Beauvoir, enquanto iluminavam questões filosóficas profundas, também geraram controvérsias significativas. A ênfase na liberdade individual, por exemplo, foi criticada por alguns como excessivamente individualista, negligenciando as dimensões sociais e coletivas da existência. A concepção de Sartre de que somos condenados à liberdade também gerou debates sobre a ansiedade e a responsabilidade que surgem da autonomia radical. A crítica de Simone de Beauvoir à condição da mulher, embora revolucionária, também enfrentou resistência. Algumas vozes argumentavam que ela não considerava adequadamente as complexidades das experiências femininas, enquanto outros alegavam que suas ideias eram radicais demais para serem totalmente aceitas em uma sociedade que ainda resistia a mudanças de gênero. O existencialismo, apesar de suas controvérsias, estabeleceu um legado profundo na filosofia e além. Sua influência se estende para áreas como literatura, psicologia e teologia, moldando a compreensão moderna da subjetividade e da liberdade. O existencialismo também desempenhou um papel vital na formação do pensamento contemporâneo sobre identidade, autenticidade e as interseções entre o indivíduo e a sociedade. Ao abordar diretamente a experiência humana, o existencialismo desafia os indivíduos a confrontarem a realidade de sua própria existência, a fazerem escolhas significativas e a assumirem a responsabilidade por seus destinos.
Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, as questões levantadas por Sartre, Beauvoir e outros filósofos existencialistas continuam a ressoar, convidando-nos a refletir sobre o significado de nossa própria existência em meio às incertezas da vida. Filosofia analítica. Linguagem e análise conceitual. A filosofia analítica, liderada por pensadores como Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, concentra-se na análise da linguagem e na clarificação de conceitos. Wittgenstein, em Investigações Filosóficas, propõe uma abordagem mais pragmática, explorando como a linguagem é usada na vida cotidiana para compreendermos o significado de nossas palavras e conceitos. A filosofia analítica, uma corrente filosófica do século XX, surgiu como uma resposta a desafios percebidos na linguagem e no entendimento conceitual. Liderada por notáveis pensadores como Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, essa abordagem filosófica se destaca por seu foco na análise cuidadosa da linguagem, buscando clarificar conceitos e promover um entendimento mais preciso do pensamento. O embrião da filosofia analítica remonta à primeira metade do século XX, quando Bertrand Russell, influenciado por avanços na lógica formal, propôs uma abordagem que buscava expressar afirmações filosóficas em termos mais precisos e rigorosos. Essa corrente, que inicialmente se concentrou em questões lógicas, logo evoluiu para uma análise mais ampla da linguagem como um todo. Ludwig Wittgenstein, um dos expoentes máximos da filosofia analítica, desempenhou um papel crucial na sua transformação. Em sua obra seminal Investigações Filosóficas, Wittgenstein rompeu com suas próprias ideias anteriores, delineadas no Tratado Lógico-Filosófico. Ele propôs uma abordagem mais pragmática, argumentando que a linguagem não deveria ser vista como um sistema lógico formal, mas como uma prática enraizada em atividades cotidianas. Wittgenstein explorou como as palavras e conceitos ganham significado através de seu uso na vida diária, rejeitando a ideia de que existe uma essência fixa ou definição precisa para cada termo. Essa mudança de perspectiva teve um impacto profundo na filosofia analítica, moldando-a em uma abordagem mais voltada para o uso pragmático da linguagem. Wittgenstein argumentou que a significação das palavras não está em sua correspondência com alguma realidade externa, mas na maneira como são incorporadas em práticas sociais e formas de vida. Essa visão revolucionária influenciou não apenas a filosofia analítica, mas também campos como a filosofia da linguagem, linguística e teoria da mente. No entanto, a filosofia analítica não é isenta de críticas e polêmicas. A ênfase na análise lógica e na linguagem formal, especialmente em sua fase inicial, levou alguns a argumentar que ela negligenciava questões filosóficas mais amplas e relevantes. Além disso, a própria definição dos limites da filosofia analítica tem sido motivo de debate, com alguns considerando-a excessivamente restritiva em sua abordagem. A relação entre a filosofia analítica e a filosofia continental é outro ponto de controvérsia. Enquanto a filosofia analítica se desenvolvia principalmente em ambientes anglófonos, a filosofia continental, que inclui tradições como o existencialismo e a fenomenologia, florescia em países de língua francesa e alemã. As diferenças nas abordagens e nos temas levaram a divisões acadêmicas, e em alguns casos, a incompreensões mútuas. O legado da filosofia analítica, no entanto, é inegável. Sua influência transcende as fronteiras da filosofia acadêmica, penetrando em disciplinas como a linguística, a inteligência artificial e a psicologia cognitiva. As ferramentas analíticas desenvolvidas por filósofos analíticos tornaram-se fundamentais em diversos campos, contribuindo para o avanço do pensamento lógico e da compreensão conceitual. No cenário contemporâneo, a filosofia analítica continua a evoluir,
enfrentando novos desafios e expandindo suas fronteiras. A análise conceitual e a investigação da linguagem permanecem como elementos centrais, mas os filósofos analíticos contemporâneos também exploram questões éticas, políticas e epistemológicas. Assim, a filosofia analítica permanece como uma tradição filosófica dinâmica, moldando as maneiras como pensamos sobre o pensamento e a comunicação em nosso mundo complexo e em constante mudança. O pós-modernismo. Desconstruindo narrativas e verdades absolutas. O pós-modernismo desafia as narrativas tradicionais e as verdades absolutas. Filósofos como Jacques Derrida e Michel Foucault introduzem a ideia de desconstrução, examinando como as estruturas de poder moldam nossas compreensões. Derrida, em A Escritura e a Diferença, destaca a multiplicidade de interpretações e a instabilidade das certezas. O pós-modernismo, uma corrente filosófica do século XX, emerge como um desafio vigoroso às narrativas tradicionais e às pretensões de verdades absolutas. Com raízes profundas na desconstrução, uma abordagem que busca analisar as estruturas subjacentes de pensamento e linguagem, o pós-modernismo questiona a estabilidade das certezas que moldaram a filosofia e outras disciplinas ao longo da história. A história do pós-modernismo tem início no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, quando as sociedades ocidentais, ainda se recuperando dos horrores do conflito, viram surgir uma nova abordagem à filosofia. Filósofos como Jacques Derrida e Michel Foucault se destacaram nesse movimento, buscando desconstruir estruturas de poder, instituições sociais e sistemas de conhecimento que eram tidos como inquestionáveis. Jacques Derrida, em sua obra seminal A Escritura e a Diferença, introduz o conceito de desconstrução como uma prática que expõe as ambiguidades e contradições inerentes às nossas formas de linguagem e pensamento. Ele destaca a natureza multiplicada de interpretações, argumentando que não há uma única interpretação correta, mas uma série de leituras que dependem de contextos e perspectivas variadas. A desconstrução, assim, desafia a ideia de uma verdade única e imutável, abrindo espaço para uma multiplicidade de vozes e interpretações. Michel Foucault, por sua vez, concentrou-se na análise das estruturas de poder que permeiam as instituições sociais. Sua obra Vigiar e Punir examina como as sociedades modernas lidam com o controle e a punição, revelando como o poder se manifesta de maneiras complexas e muitas vezes sutis. Foucault argumenta que as estruturas de poder moldam não apenas a política e a lei, mas também a produção de conhecimento, questionando as noções tradicionais de objetividade e neutralidade. No entanto, o pós-modernismo não escapou de críticas e polêmicas. Muitos argumentam que a desconstrução, ao questionar verdades absolutas, pode levar a um relativismo radical, onde todas as interpretações são consideradas igualmente válidas. Essa crítica levanta preocupações sobre a possibilidade de solapar a base epistemológica necessária para o conhecimento objetivo. Outra crítica comum é que o pós-modernismo, ao focar na desconstrução e no questionamento das grandes narrativas, pode levar à fragmentação e à falta de coesão nas discussões filosóficas e sociais. A ausência de um ponto de referência comum pode tornar difícil o diálogo significativo e a construção de consenso. As controvérsias não se limitam apenas ao campo filosófico, estendendo-se para outros domínios, como a política e a cultura. O pós-modernismo influenciou movimentos sociais, a crítica literária e as artes, moldando a maneira como entendemos e interpretamos o mundo contemporâneo. O legado do pós-modernismo é complexo e multifacetado. Por um lado, trouxe uma abordagem crítica valiosa, desafiando narrativas opressivas e questionando estruturas de poder.
Por outro lado, enfrentou resistência significativa e é frequentemente associado a desafios epistemológicos e à fragmentação cultural. No cenário atual, o pós-modernismo continua a influenciar o pensamento contemporâneo. Sua ênfase na desconstrução e na multiplicidade de vozes ressoa em movimentos sociais que buscam dar voz a perspectivas historicamente marginalizadas. No entanto, as críticas persistem, destacando a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre a desconstrução e a construção de bases sólidas para o entendimento e a ação no mundo. Desafios éticos e tecnológicos contemporâneos. Na contemporaneidade, a filosofia enfrenta desafios éticos e tecnológicos. Questões sobre inteligência artificial, ética na tecnologia e os limites da privacidade emergem como temas cruciais. Filósofos modernos, como Martha Nussbaum e Peter Singer, oferecem perspectivas sobre a ética global, os direitos dos animais e a justiça social. Na complexa tapeçaria da contemporaneidade, a filosofia emerge como um guia essencial diante dos desafios éticos e tecnológicos que moldam o nosso mundo. Este contexto único é marcado por questões cruciais que transcendem as fronteiras tradicionais da filosofia, englobando dilemas éticos profundamente interligados com os avanços vertiginosos da tecnologia. Para compreender plenamente esse cenário, é necessário mergulhar na história, significados, conceitos, dificuldades, polêmicas, controvérsias e no legado desses desafios éticos e tecnológicos contemporâneos. A narrativa desse fenômeno começa a ganhar contornos distintos com o advento da revolução tecnológica, que desencadeou uma cascata de inovações, transformando fundamentalmente a maneira como vivemos, nos conectamos e compartilhamos informações. A inteligência artificial, nesse contexto, assume um papel proeminente, levantando questões filosóficas profundas sobre a natureza da consciência, a autonomia da máquina e as implicações éticas da criação de entidades capazes de tomar decisões. Esse desafio transcende as fronteiras da lógica binária para confrontar as raízes mais profundas da filosofia da mente e da ética aplicada. A ética na tecnologia, por sua vez, emerge como um campo de estudo complexo, moldando a maneira como concebemos e regulamentamos a inovação. O desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina levanta questões sobre viés algorítmico e justiça distributiva. A criação e implementação de tecnologias como a biometria e a vigilância em massa trazem à tona preocupações sobre privacidade, liberdades civis e o equilíbrio delicado entre segurança e autonomia individual. Essas questões desafiam os filósofos a explorar novos paradigmas éticos, buscando estruturas que protejam os direitos fundamentais em um mundo cada vez mais interconectado. Nesse contexto, filósofos contemporâneos como Martha Nussbaum e Peter Singer se destacam como vozes que proporcionam perspectivas valiosas sobre desafios éticos específicos. Martha Nussbaum, em sua abordagem das capacidades, propõe uma estrutura ética centrada nas capacidades humanas fundamentais, buscando desenvolver uma base sólida para avaliar o bem-estar e a justiça em uma era de rápida mudança tecnológica. Suas contribuições lançam luz sobre a necessidade de uma ética global que transcenda fronteiras culturais e nacionais. Peter Singer, por sua vez, foca nas questões éticas relacionadas aos direitos dos animais. Sua filosofia utilitarista é aplicada ao reino animal, questionando as práticas tradicionais de exploração e abuso. Singer argumenta que a ética deve se expandir para incluir não apenas os interesses humanos, mas também os interesses dos seres sencientes não humanos. Isso levanta questionamentos sobre as relações éticas entre humanos e animais, desafiando paradigmas estabelecidos e incitando uma reflexão profunda sobre nossa responsabilidade moral em relação às outras formas de vida no planeta. Entretanto,
Os desafios éticos e tecnológicos contemporâneos não estão isentos de dificuldades e polêmicas. A rapidez dos avanços tecnológicos muitas vezes ultrapassa a capacidade da sociedade e da ética tradicional de acompanhar e regulamentar. O dilema ético da inteligência artificial, por exemplo, levanta questões sobre quem é responsável quando algoritmos autônomos cometem erros ou agem de maneira prejudicial. A privacidade, à medida que os dados se tornam uma moeda valiosa, enfrenta ameaças constantes, levando a um embate entre a conveniência oferecida pela tecnologia e os direitos individuais. Polêmicas surgem em torno da implementação de tecnologias como reconhecimento facial e análise preditiva, destacando as tensões entre segurança e liberdade. A equidade na distribuição de benefícios tecnológicos também é questionada, com muitos se perguntando se a inovação está perpetuando ou mitigando desigualdades sociais. Essas controvérsias se desdobram em uma série de desafios complexos, forçando a filosofia a se adaptar e evoluir em tempo real para responder aos dilemas éticos emergentes. O legado desses desafios éticos e tecnológicos contemporâneos, por fim, ainda está em construção. O impacto da filosofia sobre as decisões éticas e o desenvolvimento tecnológico moldará a sociedade futura. Se, por um lado, esses desafios refletem a velocidade incrível das mudanças em nosso mundo, por outro, apresentam oportunidades para a filosofia se consolidar como uma bússola ética, orientando-nos através das complexidades morais de uma era impulsionada pela inovação e conectividade. A intersecção da filosofia com outras disciplinas. A filosofia contemporânea transcende fronteiras disciplinares, interagindo com a ciência, a psicologia, a política e a arte. Movimentos como a filosofia da mente e a filosofia da ciência exploram as interconexões entre o pensamento filosófico e as descobertas contemporâneas em outras áreas do conhecimento. No tecido multifacetado da filosofia contemporânea, testemunhamos uma fascinante interseção entre essa disciplina ancestral e uma gama diversificada de campos do saber. A história dessa convergência revela uma narrativa rica em significados, conceitos, desafios, polêmicas, controvérsias e um legado que continua a moldar nossa compreensão do mundo. A filosofia, desde sua origem na Grécia Antiga, sempre buscou compreender os fundamentos da existência, a natureza do conhecimento e as bases éticas da ação humana. No entanto, à medida que o conhecimento humano se expandiu, a filosofia se entrelaçou com outras disciplinas de maneiras inesperadas e profundas. A filosofia da mente, por exemplo, surge como um campo de estudo que transcende as fronteiras filosóficas tradicionais ao dialogar de perto com a psicologia e as neurociências. Movimentos como o funcionalismo e o fisicalismo exploram as interações entre a mente e o corpo, buscando entender como a consciência, a cognição e as emoções se relacionam com os processos cerebrais. Desafios surgem à medida que filósofos e cientistas buscam conciliar as abstrações filosóficas sobre a mente com os avanços empíricos e experimentais na psicologia e na neurociência. A filosofia da ciência, por sua vez, torna-se uma arena vibrante de exploração. Filósofos se debruçam sobre questões fundamentais relacionadas à natureza do método científico, a demarcação entre ciência e pseudociência, e as implicações filosóficas de teorias científicas emergentes. A teoria da relatividade, a mecânica quântica e a biologia evolutiva tornam-se pontos focais de discussão, demonstrando como a filosofia não apenas reflete sobre a ciência, mas também contribui para moldar as próprias estruturas do pensamento científico. Na esfera política, a filosofia política emerge como uma ferramenta crucial para a compreensão e crítica das instituições sociais.
Filósofos contemporâneos como John Rawls e Martha Nussbaum lançam luz sobre questões de justiça, igualdade e direitos humanos, influenciando diretamente a teoria política moderna. A filosofia se torna um guia na busca por sociedades mais justas e equitativas, provocando debates essenciais sobre democracia, liberdade e distribuição de recursos. No campo das artes, a filosofia estabelece pontes entre a razão e a expressão artística. Movimentos como o existencialismo dialogam com a literatura e o teatro, explorando as complexidades da existência humana e os dilemas éticos através de obras de ficção. A estética, como ramo filosófico, aprofunda-se na natureza da beleza, do significado e da interpretação artística, contribuindo para o entendimento da função e impacto das criações humanas. Entretanto, essa interseção não ocorre sem desafios. A diversidade de métodos, terminologias e objetivos em diferentes disciplinas pode gerar tensões e mal-entendidos. Filósofos devem navegar por um terreno delicado ao dialogar com cientistas, artistas e políticos, buscando encontrar uma linguagem comum que respeite a profundidade da reflexão filosófica sem sacrificar a clareza e a aplicabilidade prática. Polêmicas também emergem quando os limites entre disciplinas se tornam difusos. Questões éticas na ciência, por exemplo, podem transcender as fronteiras da filosofia da ciência e se entrelaçar com a ética aplicada e a filosofia política. Esse entrelaçamento complexo pode gerar debates sobre o papel da filosofia na tomada de decisões práticas e na formulação de políticas públicas. Contudo, é inegável que a interseção da filosofia com outras disciplinas deixou um legado duradouro. O diálogo entre filósofos e cientistas, artistas e políticos tem enriquecido não apenas a própria filosofia, mas também a compreensão humana do mundo e de si mesma. A filosofia contemporânea, ao transcender suas fronteiras tradicionais, se torna um ponto de convergência para a pluralidade do conhecimento humano, convidando-nos a explorar as interconexões complexas que moldam nossa compreensão do universo e da condição humana. Essa interação contínua promete não apenas fortalecer a filosofia como disciplina, mas também enriquecer a tapeçaria do conhecimento humano em constante evolução. Explorando as fronteiras do pensamento contemporâneo e além. Concluindo nossa exploração, a filosofia contemporânea e os movimentos além dela revelam a diversidade e a vitalidade do pensamento humano. Das profundezas do existencialismo à análise minuciosa da linguagem na filosofia analítica e à desconstrução pós-moderna de narrativas, cada corrente oferece perspectivas únicas para entendermos nossa existência e o mundo que habitamos. A filosofia, ao abraçar as complexidades da contemporaneidade, continua a ser uma bússola indispensável para orientar nossas reflexões sobre o sentido da vida e a natureza da realidade. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!